Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da ProESP-PG da UEPB. Esse podcast é uma realização do Programa de Extensão da Pós-Graduação da Universidade Estadual da Paraíba, em parceria com a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Estamos diretamente do evento Segundo Diálogos entre Pesquisa e Extensão, que acontece aqui no Campus 1 da UEPB, e o evento reúne professores, pesquisadores, extensionistas, alunos, para debater e discutir sobre a democratização da ciência. Nesse episódio muito especial, eu estou me sentindo muito chique e estou muito importante, porque eu estou recebendo ela, que é a coordenadora do ProESP-PG da Universidade Estadual da Paraíba, professora Ana Paula Bispo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Nicolau. Professora, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho da sua carreira, mas eu quero começar perguntando sobre o ProESP-PG. O que é, como surgiu, como funciona, qual o objetivo? Vamos lá. O ProESP-PG é um edital da CAPES, que apareceu no final de 2023, visando fomentar ações de extensão vinculadas a programas de pós-graduação. E aí a gente fez, então, uma seleção de programas de pós-graduação cujos professores também tinham ações de extensão que geravam resultados para suas pesquisas e vice-versa, né? Então, para este ProESP-PG, que a gente entrou para este edital, né, a gente escolheu 3 eixos de atuação, 3 eixos temáticos, que é a popularização e divulgação da ciência, meio ambiente e segurança alimentar, e saúde e atenção básica à saúde, né, que seriam esses. Então, esses 3 eixos, eles cobrem todos os programas de pós-graduação da UEPB, e em todos esses programas de pós, a gente encontrou docentes que tinham a extensão como seu objeto de pesquisa e levando resultados para a pesquisa, né? Só salientar que o ProESP-PG, como ele é vinculado a um edital, ele tem começo, meio e fim, né? Sim. Então, ele vai estar vigendo desde novembro de 23 até dezembro de 28. Mas, nesse meio do caminho, a gente teve direito à bolsa de graduação e bolsa de pós-doc, que encerra em fevereiro de 2027. Então, a gente está estabelecendo fevereiro de 2027 como nossa meta para encerrar o projeto. Professora, e aí você está coordenando tudo isso? Estamos no nosso segundo Diálogos entre Pesquisa e Extensão. Isso. E aí, como é que começou esse evento? Se é o segundo, é porque deu certo. É porque teve o primeiro, né? Então, a gente começou, na verdade, a gente conseguiu juntar um grupo de docentes em julho de 24. Só que, assim, ações de extensão, elas envolvem uma divulgação muito da universidade, né? E a gente tinha uma proposta de levar a universidade para outras cidades, etc, etc. E 24 a gente teve eleição municipal, né? Então, a gente não podia fazer esse tipo de divulgação no período de eleição. Então, em 24, a gente ficou mais na questão do planejamento do que a gente ia fazer. Em 25, a gente teve o primeiro Diálogos, que era para ver se a gente juntava mais projetos de extensão, né, no programa. E aí, durante o ano de 2025, a gente fez várias exposições, que são as mostras de pesquisa e extensão. A gente fez 4, né, em Lagoa Seca, em Catolé do Rocha, em Guarabira e em Cabedelo, em que a gente levou todo esse processo de pesquisa associado à extensão que é feito dentro do Campus 1 pelos programas de pós, né? E agora, no segundo diálogo, já com essa intencionalidade de encerrar todo o programa em 27, a gente quer ver os resultados dessas ações que a gente fez. Então, que resultados, né? Realmente essas ações vinculando pesquisa e pós, elas têm causado impacto social? Como que isso tem sido visto, né? Então, o segundo diálogo é mais no sentido de colher os resultados dessas ações que aconteceram em 2025, né? E fazer planejamentos, como que a gente pode atuar agora até 2027, que é quando pretende-se encerrar o programa. E aí, se a gente está vendo os frutos, né, dessa parceria e tudo mais, a gente está indo para o finalzinho do nosso evento. Isso. E aí eu já quero perguntar, como é que esse diálogo entre pesquisa e extensão tem gerado esses frutos? Então, é bem complexo, assim, porque a questão, o que a CAPES quer, que ela definiu, é impacto social, né? Agora, impacto social é uma coisa muito vaga,
ou eu diria polissêmica, né? Ela tem diferentes significados, vai depender do que você está fazendo. Então, a meu ver, qualquer pesquisa que você faça, que você gera um conhecimento novo, em algum momento ela vai ter um impacto social. Seja a longo prazo, né? Por exemplo, quando você faz uma pesquisa da NASA, né? Uma espuma para o astronauta usar, você não imagina que isso vai ter um impacto social criando travesseiros específicos ou determinados objetos, né? Então, pode ser que uma pesquisa, um conhecimento novo gerado, leve um tempo maior para retornar em termos de impacto social. Mas também você tem ações de extensão que elas fomentam uma determinada pesquisa. Então, quando eu vou lá no campo, por exemplo, a gente tem muitos trabalhos em agronomia, em agroecologia, né? Então, eu vou no campo, o agricultor fala a demanda dele, eu pego a demanda dele, vou para o laboratório, faço a minha pesquisa e devolvo essa pesquisa para o agricultor em termos de melhorar a situação dele. Isso é um impacto social mais rápido, né? A curto prazo. Então, eu acho que ainda é uma coisa que a gente está meio que aprendendo, né? Acho que a Sheila deve ter falado isso na palestra de abertura e no primeiro podcast, que a gente não sabe bem como dimensionar a ação de extensão e a pesquisa. Então, às vezes, você vê um trabalho que foca muito na pesquisa, outro que foca muito na extensão. Então, em que momento que a extensão ela gera a pesquisa e a pesquisa retorna para a extensão e faz esse diálogo, né? Então, eu acho que assim, eu participei de dois GTs, né, auxiliando os coordenadores de GT, que foi o GT de saúde e o GT de meio ambiente, e a gente vê assim, que tem muito trabalho que se caracteriza como um trabalho que vai ter impacto social, mas que você não pode caracterizar ele como extensão, né? Então, por exemplo, quando as meninas têm um grupo de farmácia que faz, dentro da unidade básica de saúde, eles fazem coleta de material para fazer exame das pacientes, né? É um processo de aprendizagem delas, né? Faz parte do curso, então é como se fosse uma disciplina. Sim, entendo. Mas à medida que ela pega aquilo, faz uma análise de laboratório, que é uma coisa básica, disciplinar, do currículo do curso, e retorna para as pacientes, e a paciente começa a ter um outro modo de vida a partir daquele resultado que ela trouxe, então você teve um impacto social, né? Mas você não tem uma pesquisa que gerou um conhecimento novo. E nem você pode caracterizar como extensão, porque na verdade, atendimento básico da saúde, né? Então, eu acho que assim, nem a CAPES tinha muita noção do que ela estava propondo naquele momento, né? E a gente está nesse processo assim, de compreender melhor como que as nossas pesquisas e os nossos trabalhos, nossas ações de extensão, eles podem conversar e produzir novo conhecimento, ter realmente impacto social a médio e curto prazo. É o fazer, aprender e aprender fazendo, isso, né? Infelizmente é assim, né? Tive várias experiências dessa com a CAPES, que a CAPES inventa uma coisa, a gente tem que implementar e depois a gente tem que correr atrás de como que vai funcionar isso, né? Como é que faz para, dentro da pós-graduação, engajar professores e alunos na extensão? Então, essa parte não é comigo. Essa parte são com os coordenadores dos programas de pós, né? Então, dentro do ProEST-PG, enquanto coordenadora, o que eu faço, na verdade, é administrar as verbas de modo que os trabalhos possam ser desenvolvidos. Então, eu não tenho uma caracterização institucional, né? Eu não sou uma coordenadora institucional de alguma coisa, porque não existe o programa enquanto parte da instituição, né? Então, o que eu faço é isso. Agora, como que cada professor, cada coordenador está fazendo para associar as duas coisas, pesquisa e extensão, aí é com eles, né? O que eu quero saber, olha, a verba é destinada a ações de extensão. Como que você vai falar que isso que você está pedindo dinheiro é uma ação de extensão? Vai falar, tá, eu preciso comprar tijolo para reformar não sei o quê. Não, mas por que tijolo para reformar não sei o que é uma ação de extensão? Ah, porque é o espaço onde eu recebo as escolas, eu preciso ter uma infraestrutura para fazer as minhas oficinas.
Então, beleza, caracteriza ação de extensão. Né? Então, eu fico mais nessa parte gerencial, assim, de saber como que o dinheiro está sendo utilizado, né? O financiamento. Mas quem faz mesmo são os coordenadores de projeto, coordenadores de programa de pós, eles que estão quebrando a cabeça. Eu não estou quebrando a cabeça, não. Professora, a gente está no segundo diálogo entre pesquisa e extensão, mas a ProSPG não se resume a esse evento. Não. Você comentou sobre as mostras de extensão e aqui me permita falar sobre isso. Eu participo dessas mostras, né? Eu conheci a professora Ana Paula há quase 2 anos atrás nessas mostras e a gente estava dizendo aqui nos bastidores o quanto ela é fotogênica, minha gente. A professora Ana Paula, ela entrega pesquisa, ela entrega extensão, ela entrega ciência, mas ela entrega look, ela entrega beleza. É impressionante. Olha, estereótipo. Olha, eu chego, minha gente, de manhãzinha para pegar o ônibus e eu chego assim e ela já está lá sorridente. Dizendo, minha gente, vamos animar. Professora, quais são as atividades do ProEST? Do ProEST-PG, então, as minhas atividades, assim, é de administrar o dinheiro, né? Então, eu tenho uma pessoa que me assessora na parte de contábil, de controle, porque é uma verba razoavelmente grande, superior aos meus, o meu patrimônio, então eu não tenho como pagar isso para a CAPES, então eu tenho que tomar muito cuidado como está sendo usada, né? Então tem uma pessoa que me auxilia nisso, e aí o professor entra em contato comigo e fala, olha, eu posso fazer tal compra, né? Aí eu pergunto, para que você quer tal compra? Eu quero fazer tal coisa. Eu falei, então você entra com o pedido, e aí toda sexta-feira, né, eu vou lá no banco, ponho meu dedinho lá, né, e faço os pagamentos, né? E aí, ao final, assim, depois que esse professor recebe a verba, ele emite um relatório para a gente de prestação de contas, né, comprovando para que ele gastou aquela verba. E no final do ProEST-PG eu vou ter que fazer um relatório de prestação de contas mostrando tudo como a gente foi desenvolvendo isso, né? Como que os bolsistas de pós-doc e de extensão trabalharam, o que a gente fez, como que a gente distribuiu esses recursos, né? Então é um trabalho de gerenciamento mesmo, né? Um trabalho de conseguir acompanhar o que está sendo feito ao todo. São 12 programas que trabalham dentro do ProEST-PG, 12 projetos de extensão ou programas de extensão, né? Você tem o Cordel do Josenildo, que você fazia parte, mas você tem outros, né, que estão participando disso, e você tem projetos em Lagoa Seca, tem projetos em Catolé do Rocha, então Araruna. Então eu tenho que saber como que esse pessoal está trabalhando em cada canto e tentar entender o que está sendo feito para depois prestar contas à CAPES, né? E, em paralelo, eu tenho que os coordenadores de projetos, de programas e os coordenadores de pós, eles têm que saber o que está acontecendo, porque isso tem que aparecer no relatório da pós-graduação, que é onde a CAPES vai ver se realmente está tendo impacto social as pesquisas que são feitas nos programas de pós, né? Então, eles têm que acompanhar isso e saber mostrar, né, evidenciar como que isso realmente tem causado impacto social. Né? A gente vai falar desse impacto, mas só fazer um comentário, questão do estereótipo, porque a gente desfaz os estereótipos, né? Às vezes quem está em casa acha que professor, que o intelectual é aquela pessoa rígida, séria demais. Mas a gente está aqui para mostrar que não, somos pessoas também descontraídas, também pessoas na moda, também pessoas da sociedade, nós somos parte da sociedade. Né? Uma coisa que eu discuto nas minhas aulas de história é que a última coisa, depois que você está numa certa posição dentro da universidade, depois que você pega seu doutorado, que você assume um cargo de coordenação, alguma coisa assim na universidade, a última coisa que você faz é ser esse cientista que a gente pensa que fica fechado, né? Porque, veja, eu tenho que administrar recursos humanos, né? Porque eu tenho que saber lidar com todos esses professores, eu tenho que fazer a parte de contabilidade, porque eu tenho que saber gerenciar dinheiro, né? Eu tenho que ficar montando projeto, aí eu tenho que ficar fazendo orçamento com empresa, fazendo, né, cotação de valores, como que isso vai. Então, assim, são várias coisas que uma pesquisadora, né, alguém que está dentro do meio acadêmico faz. Acho que, além de dar aula, né, ter uma vida pessoal, né, fazer sua academia, porque se você não fizer uma academia, você não suporta fazer todas as outras coisas que você tem que fazer, né?
e no meu caso cuidar de gato, que eu não tenho criança. Então a gente tem que fazer todas essas coisas, né? Tudo ao mesmo tempo, assim, né? É uma vida de administrador, né? Tem que ser multifacetado. Tem que ser. Professor, falando sobre os impactos, quais são os impactos que já são visíveis nesse tempo de Proeste? Assim, a partir da sua experiência. Eu vejo, assim, de olhar os programas como um todo, né? Eu vi a questão do quintal produtivo que o professor Sérgio fez. Eu acho que ele conseguiu fazer isso muito por causa do Proeste PG, né, e do apoio das ações de extensão. A gente tem um impacto assim, mais imediato, que é a feira agroecológica, que tem ações que a gente faz, né, faz mutirão com o pessoal que é da feira, né, e envolve o Proeste PG. A gente tem a produção de alimentos com o NUPEA, né, que são coisas mais assim. Foi por causa do financiamento do Proeste PG que eu consegui fazer esse tipo de coisa, sabe? Esse é um impacto em termos da produção acadêmica, né? Agora, o impacto em termos da comunidade em si, da extensão, isso eu não consigo avaliar porque eu não estou lá em campo, né? Então, eu vejo um impacto a nível da pesquisa, né, e das ações dos professores, né? Mas, né, no campo, assim, né, o que aconteceu com o estudante, o que aconteceu com a agricultora, o que aconteceu com, né, a pessoa que está lá no consultório, que recebeu atendimento, esse tipo de coisa, eu não consigo ter um retorno porque eu não estou lá em campo, né? Eu fico dependendo do que eles falam para mim, funcionou, não funcionou, e por aí a gente vai, né? Mas a gente vai conseguir acessar a partir dos dados, dessas pesquisas e tudo mais. Isso, né? Então, eu acho que no encerramento, quando eu fizer o relatório de prestação de contas, a gente tem metas, né? Então, quantas pessoas eu atendi, quantas cartilhas eu produzi, né? Em quantas escolas eu visitei, quantas cidades receberam as mostras de pesquisa. Então, tudo isso tem que ser, em termos quantitativos, né, listados no relatório de prestação de contas, né? E aí eu vou cobrar o pessoal, que é o pessoal que está em campo mesmo e que tem feito a extensão lá, né? Isso quer dizer também que você que está em casa e que quer saber os resultados não pode deixar de acompanhar a gente. O podcast, essa série especial, vai encerrar nesse episódio, mas aí a Proeste continua postando muita coisa, publicando muita coisa, então você continue ligadinho, continue ligadinha. Professora, estamos encerrando o nosso evento, e aí qual é o saldo desse evento? Segundo Diálogos entre Pesquisa e Extensão. Bom, a gente teve 200 inscritos e 80 trabalhos, né? Desses 280 tem trabalhos submetidos, nos GTs de popularização, de saúde, de meio ambiente, né? Um reflexo das pesquisas que já são feitas é que você tem uma proporção maior de trabalhos no GT de popularização e no GT de meio ambiente, né? Que é onde tem mais grupos de pesquisa trabalhando. E a gente teve um sarau ontem, né? Que teve um sarau de poesia, né? De declamação de poesia e música. E os GTs que eu participei, eu acho que houve muita troca assim, de discussão, o que eu estou fazendo, se eu estou fazendo extensão, se eu não estou fazendo extensão, se eu estou fazendo mais pesquisa, né? O GT de meio ambiente hoje foi muito rico, a gente discutiu bastante, né? E aí a gente selecionou 3 trabalhos do GT1, 2 trabalhos do GT3, que é o de saúde, e 3 trabalhos do GT de meio ambiente. Falta selecionar 3 de posta para receber a premiação, que foram escolhidos os melhores trabalhos do congresso, né, do evento em si. Professor, e aí, por fim, uma mensagem para os professores, extensionistas, pesquisadores e para os nossos estudantes. Então, Nicolau, eu acho assim, a gente perdeu um pouco a questão de troca, né? Perdeu um pouco, assim, sentar e trocar ideias, né? Com a pandemia, porque a gente troca ideias com o computador, com a IA, né? E por aí vai, troca muita ideia no WhatsApp. E, assim, uma parte da pesquisa, assim, entender o que está acontecendo na academia vem dessa convivência, né? Então, participem dos eventos no sentido de
conversar com pessoas, fazer contatos, né, trocar ideias, né, aprender mais coisas do que está sendo feito, né. Não fique só no seu curso, na sua disciplina, na sua pesquisa, né? Tente entender o que o outro está fazendo, porque a tendência é que a gente tenha sempre uma abordagem interdisciplinar dos temas, né? Não dá para eu falar de física e esquecer as questões de meio ambiente, esquecer as questões de saúde, né? As coisas têm que conversar a nível interdisciplinar. Então, eu acho que isso é a minha mensagem, né? Tente participar mais desses espaços de troca de conhecimentos. Que bom, professora, quero muito agradecer sua participação, parabenizar pelo evento maravilhoso, incrível, com uma programação assim diversificada, com um número de participantes que me surpreendeu. A gente está em final de período, Sim. O pessoal, todo mundo viajando, mas o pessoal veio para o evento. Então, sim, e veio gente de Catolé, veio gente de Araruna, veio gente de Guarabira, veio bastante gente. O evento bombou. Espero que sim. Bombou. Então, muito obrigado pela participação. Obrigada. Parabéns pelo evento. Daqui a pouco a gente tem um encerramento, que a Proeste também vai cobrir esse encerramento. Daqui a pouco nas redes sociais, para quem nos acompanha. Muito obrigado, professora. Obrigada, Nicolau, eu que agradeço o convite. Minha gente, e aí eu já vou me despedindo de vocês, agradecendo à Proeste PG pelo convite para estar aqui. Né? Muito obrigado, Proeste PG, muito obrigado a todo mundo que faz a Proeste PG. Quero deixar aqui, por fim, os nossos parabéns a todos que compõem a Proeste PG e a Universidade Estadual da Paraíba. Estamos completando 60 anos, somos uma jovem senhora, né, com uma vida muito longa pela frente. Então, você, professor, professora, aluno, aluna, técnico, técnica, você que faz parte das copiadoras, das barraquinhas, você que contribui direto ou indiretamente para a história da Universidade Estadual, parabéns. A gente encerra aqui esse podcast, essa série especial da Proeste PG em parceria com a CAPES, e eu espero encontrar você logo, logo. Um cheiro e até mais.